Lição 32, Book 3, página 20, temos os seguintes temas. Número 1, Past Perfect. Número 2, Simple Past. 3, Past Continuous. E 4, Passive Voice. Sendo que é novidade para todos nós aqui o Past Perfect, o primeiro tema. E os demais serão um review, ok? Então, direto no Grammatical Preview da página 20, nós vemos lá uma estruturazinha chamada Past Perfect. O que é Past Perfect? É uma conjugação verbal que tem dois ingredientes. O verbo had, tá? Forma had, H-A-D, had, mais o Past Participle, que nós acabamos de ver na lição anterior. Past Participle, você está lembrado? É a terceira coluna daquela tabela de verbos irregulares. E se o verbo for regular, também vai haver uma outra tabela que normalmente não é apresentada, mas também é a terceira coluna de qualquer forma. Então, exemplo, ler, li, lido. Apontar, apontei, apontado. Conversar, conversei, conversado. Então, essa forma, lido, apontado, conversado, é que constitui o Past Participle. Então, não confunda os nomes, hein? Past Participle é a terceira coluna daquela tabela de verbos irregulares. E este Past Participle é um ingrediente desta conjugação que estamos aprendendo hoje, chamada Past Perfect. Tá? O Past Perfect tem um elemento permanente que é o verbo had. E o outro elemento também permanente, só que vai variar de acordo com a ideia, é o Past Participle. Então, vamos ver um exemplo. É a primeira vez que eu falo sobre Past Participle hoje? Não, eu já tinha falado sobre Past Participle. Então veja, eu falei hoje já sobre isso, mas eu já tinha falado antes. Então tinha falado, tinha conversado, tinha visto. Isto é que é o Past Perfect, tá? E a gente usa esse Past Perfect para falar exatamente de uma ação no passado que é anterior a uma outra ação no passado. Então, no caso aqui, estou conversando com vocês nesse momento. Alguns momentos atrás eu falei sobre o Past Participle, mas você sabe bem que não é a primeira vez que estamos conversando sobre esse assunto. Nós já tínhamos conversado antes. Então, tínhamos conversado. Had talked. Ok? I had spoken about that before. Ou seja, eu já tinha falado sobre isso antes. Nós já tínhamos conversado antes desse momento que ocorreu agora há pouquinho tempo atrás. Então, quando é necessário mostrar que a ação que estamos descrevendo não é a primeira vez que ela aconteceu, ela já tinha acontecido antes, nós vamos usar essa fórmula, tá? No nosso exemplo aí, no final da página 20, tem uma linha do tempo no exemplo, está dizendo assim à esquerda. Susan had called the restaurant 3 weeks before Joe. Aí tem lá, Joe called the restaurant 2 weeks ago. E o present moment. Então a nossa historinha é assim. Tinha um casal, a Susan e o Joe, né? E eles queriam fazer uma reserva do restaurante que eles sempre comemoram anualmente o aniversário de casamento deles. O Joe ligou há 2 semanas atrás, né? E ele quer contar isso para a Susan, está meio triste, frustrado. Olha, eu liguei há 2 semanas, mas você não acredita que não foi possível reservar aquela nossa mesa naquele restaurante. Aí ela, né, dá uma de inocente, mas por quê? Ah, porque alguém já tinha reservado, né, antes de mim. Falou, nossa, quem será? Quem será? Aí ela dá uma risadinha e fala, ah, bobão, fui eu. Então veja, ele tentou reservar há 2 semanas atrás, só que ela já tinha reservado 3 semanas antes dele até. Tá ok? Então esse é um exemplo típico aí de Past Perfect. Nós podemos ter muitos exemplos assim. Eu posso perguntar, o que você almoçou ontem? Tá? Então vamos dizer que você, eu almocei arroz, feijão, bife, salada. Tá. Aí eu pergunto, mas foi a primeira vez que você comeu isso na sua vida? Arroz, feijão, bife, salada? Não, claro que não, já tinha comido isso antes. Ou posso falar, foi a primeira vez que você comeu essa comida esse ano? Não, já tinha comido em meses anteriores. Enfim, o período, se é esse ano, se é a sua vida, isso vai depender do assunto em si, tá? Mas é muito simples, não tem terror não.
O que nós precisamos saber é o seguinte, o que nós vamos praticar agora lá na página 21, vamos praticar um pouquinho a mecânica disso, como é que funciona. Por quê? Porque na nossa estrutura aqui chamada Past Perfect, que ela tem dois elementos, o had, permanente, e o Past Participle. Esses dois ingredientes, esses dois elementos, melhor dizendo, formam o que chamamos de Past Perfect. Igualzinho em português. Tinha feito, tinha falado, tinha cantado. Só que o verbo had, ele é o verbo auxiliar nessa estrutura. Isso é com ele que você faz a negativa, é com ele que você faz a interrogativa, manda ele lá para frente da sentença. É com ele que você faz short answers, né? For example, eu assisti um filme bacana ontem com um artista lá, o Mel Gibson. Ah, é? Que legal, ele é bom. Não, o cara é muito bom, meu. Mas é o primeiro filme que você assistiu com ele? Não. I had watched many other movies with him. Eu tinha assistido muitos outros filmes com ele. Had watched. Tá? Então veja que é muito simples para que você forme a afirmativa. E a negativa? Você vai acrescentar o not, né? I hadn't watched movies with John Killer. John Killer. I hadn't watched. Eu não tinha assistido filmes com o artista John Killer. Quem é John Killer? Não sei, acabei de inventar, tudo bem? Agora, vamos então para a forma interrogativa. And you? Had you watched any movie with John Killer? Tinha você assistido, ou melhor, você tinha assistido algum filme com John Killer? Antes desse que assistimos? Então, é muito simples. Vamos praticar a forma afirmativa, negativa, interrogativa, aí na página 21. É para que você contraste exatamente com o que é dado. Olha o exemplo aí, ó. She had called the restaurant 3 weeks before. Então, she had called. Ela tinha ligado para o restaurante 3 semanas antes. Negativa. She hadn't called the restaurant 3 weeks before. Interrogative. Had she called the restaurant 3 weeks before? Ela tinha ligado para o restaurante. Então, nota aí o mecanismo da negativa, da interrogativa. Muito simples, né? Só acrescentar o not ao had. Então, você vai formar a redução, a contração hadn't. E quando vai fazer pergunta, joga o had lá para frente. Had she called? Exercícios A, B, C e D para você praticar na página 21. Vamos lá para a página 22 praticar um pouquinho mais, mostrando que o had realmente é o verbo auxiliar. E aí o que é que está pedindo para você lá? Para você completar com o verbo auxiliar correto. Olha o exemplo. Susan hadn't arrived until yesterday. Aí você vai repetir esta afirmação negativa, né? Estamos afirmando negativamente. Susan hadn't arrived until yesterday. Had she? Então, lembra aquele mecanismo do Bill, né? Bill is in the kitchen, isn't he? Nós temos aqui uma afirmação, nesse caso negativa, e a confirmação vai ser positiva usando o verbo auxiliar, nesse caso, had. Quando nós temos uma afirmação positiva, vamos lá, you had eaten acarajé before. O que é que acontece? Nós vamos repetir you had eaten acarajé before. Hadn't you? Ou seja, o had vira hadn't, que é o verbo auxiliar, e acrescentamos o pronome do sujeito da oração. Tá? Hadn't you? E vai assim, da letra A até a F. Ó, they hadn't finished the job until this morning. Veja. They hadn't finished the job until this morning. Had they? Tá bom? Então, você inverte o hadn't, vira had, e depois você coloca o they. Ou seja, eles não tinham terminado o trabalho até hoje de manhã. Tinham? Em inglês, em português nós só falamos tinham, que é uma confirmação. Então, é sempre assim, afirma e confirma. E como é que a gente confirma? Usando o verbo auxiliar. E no nosso caso aqui, o had é o auxiliar. Tá? Sempre invertendo. Afirmação positiva, confirmação negativa. Afirmação negativa, confirmação positiva. Ok? Muito bom. Tem mais exercício na página 23. É para que você responda as perguntas com não e mais o past perfect. Vamos ver o exemplo? Did you send the fax only at 2 p.m.? Ou seja, você mandou o fax somente às 2 da tarde? Aí você responde, no. I had sent it at 10 a.m., but the print wasn't good, so I had to send it again. Ou seja, não, eu tinha enviado às 10 da manhã,
mas a impressão não estava muito boa e então eu tive que enviar isso novamente. Então acabou enviando às 2 da tarde, mas já era a segunda vez, não era a primeira, né? Então responda com não e mais uma estrutura do Past Perfect, lembrando de olhar o verbinho que está em parênteses, tá? Confira aí da letra A até a letra D. Novamente um review agora, vamos para o passado simples, review. Você vai pegar aquela lista lá da lição 25 e vai fazer o seguinte, vai apresentar, vai buscar 5 verbos que tenham o passado simples e o past participle, todos diferentes do infinitivo. Então as 3 formas serão diferentes. Olha o nosso exemplo aí. Give, gave, given. Tá? Então você vai lá olhar e vai pegar 5 que são assim diferentes. Ok? Ainda na questão da revisão, vamos para a página 25, vamos falar agora de past continuous. Ou seja, o continuous conjugations são aquelas conjugações que mostram quando alguma coisa estava em continuidade, estava acontecendo. Você vai no exercício 5, answer the questions based on your reality. Então veja lá, responda baseado na sua realidade. Vamos ver o exemplo? What were you doing at 6 p.m. yesterday? I was driving to my work. O que você estava fazendo às 6 da tarde ontem? Eu estava dirigindo para o meu trabalho. 2. What had you done before that? I had studied and I had prepared my lessons. O que é que você tinha feito antes disso? Né, desse fato das 6? Bom, eu tinha estudado e tinha preparado minhas lições. Agora você vai falar da sua vida aí, nos exercícios A, B e C, cada um deles divididos em perguntas 1 e 2, tá bom? Então, boa sorte, resolva aí o exercício da página 25. E como essa é uma lição de muitas revisões, vamos para a última revisão, lá na página 26. A revisão da voz passiva que nós vimos na aula anterior. Então você vai mudar as sentenças da ativa para